Glória a Deus. Como você já percebeu, e eu creio que o seu coração já se encheu de esperança para aquilo que Deus vai falar aos nossos corações nessa manhã. E eu queria compartilhar algo que já está no meu coração há algum tempo. E eu creio que é muito oportuno falar nesse momento aqui do culto da família. E essa é a mensagem, ou esse é o título da mensagem: são os seus olhos. Eu não sei quantos se lembram, na verdade todos vão se lembrar. É quando alguém vem assim, elogia outra pessoa, fala assim: olha, você está com uma camisa bonita, você está com uma calça bonita, olha, você fez um corte bonito no seu cabelo, nossa, ou seja, um elogio. Aí como que a outra pessoa normalmente fala? São seus olhos, com aquela falsa piedade, né? Falsa modéstia, né? Com aquela falsa modéstia, por dentro ele está assim. Aí, mas por fora ele fala assim: são seus olhos, não é verdade? Mas na verdade são os olhos da pessoa mesmo. Nós vamos caminhar nisso aqui hoje, e vai ter tudo a ver com família, tudo a ver com casamento, tudo a ver com relacionamento. Amém, Jesus? Alguém já dizia também que são os olhos do dono que engorda a boiada, não é verdade? Cadê o Marcos? O Marcos, que é veterinário, ele deve saber disso, né? Não é verdade? Não tem esse dito, Marcos? São os olhos do dono que engorda a boiada? Então, lá, ele deu joinha, veterinário, então eu creio que está correto essa afirmação. Mas do ponto de vista espiritual tem algo interessante. É o dono das ovelhas que engorda o redil delas, que engorda o rebanho, amém? São os olhos de Deus, e pelo que consta, os olhos de Deus, eles trazem a própria divindade, pensamentos bons a seu respeito. Por isso ele diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a seu respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então qual que é o tipo de olhar que Deus tem para nós? Esse tipo de olhar que engorda o rebanho, que engorda o redil, que engorda as ovelhas, que promove, que eleva, ainda que aparentemente não seja tão bonito assim algumas vezes, mas ele nutre, na verdade, e daqui a pouco nós vamos entrar, por meio daquilo que ele mesmo deu a nós, ele mesmo ofertou a nós, ele nutre então esse olhar, e que gera um pensamento de paz. Amém, Jesus? Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, Evangelho de Mateus, capítulo 6, o verso de número 22, amém? Mateus 6, 22 e 23, está escrito: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Pai, no nome de Jesus, a palavra do Senhor é liberada sobre o seu povo, sobre todos quantos estão recebendo agora, seja aqui presencialmente, seja, Pai, pela internet, pelo culto online, seja por uma gravação do nosso culto em tempo futuro. Mas eu creio, Pai, que a nossa vida não pode permanecer a mesma, porque a sua palavra não pode voltar para o Senhor vazia, que ela produza aquilo para o qual ela foi designada. E assim como o orvalho desce à terra e não torna para o céu, antes que regue a terra e faça com que ela frutifique, assim seja a sua palavra caindo no terreno do nosso coração. Nós oramos, ajuda o pregador, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, Jesus? São os seus olhos, são os seus olhos. E aqui nós estamos no grande sermão, o sermão dos sermões,
O maior sermão de todos os tempos, o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha. Alguns teólogos dizem que é o código de ética do cristão. Mateus está em Lucas também, né, fragmentos do que está aqui, mas o sermão está contido no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, 6 e 7. E como um código de ética, fala de coisas práticas do dia a dia, fala de coisas assim que nós devemos observar no nosso relacionamento, na nossa vida com família, com dinheiro, com trabalho, com autoridade. Fala de tudo em 3 capítulos que nós devemos observar, uma suma ética para o cristão. Amém, Jesus? Glória a Deus por isso. É uma bênção, leia o Sermão do Monte. E nós entendemos o seguinte, que esse texto que Jesus traz, ele traz evidentemente falando de luz e trevas. Ele fala que os nossos olhos, eles são como uma lâmpada. Ele nem fala com um termo metafórico, ou seja, comparativo. Ele fala que os nossos olhos são a lâmpada do corpo. É interessante. Ele fala que são a lâmpada do corpo. Então olha só que importância nós devemos dar para esse órgão, que na verdade não é simplesmente o globo ocular, mas é uma visão, é uma percepção, muitas vezes até um pensamento. E isso nós temos que nos deter para extrair aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Então, se os olhos são lâmpada do corpo, se os olhos forem bons, haverá muita luz. Se os olhos forem bons, haverá muita graça. Se os olhos forem bons, haverá muita virtude. Se os olhos forem bons, haverá muita bondade, benignidade. Por outro lado, se os olhos forem maus, haverá trevas. Haverá o quê? Maldade, malignidade, desconfiança. Então nós temos que cuidar, claro, do ponto de vista fisiológico, no oftalmologista, evidentemente. Mas nós vamos falar aqui de um outro colírio que nós precisamos pingar, que está lá em Apocalipse, nos nossos olhos, para que nós possamos enxergar bem do ponto de vista celestial. Amém? Nós enxergamos muito do ponto de vista terreno, superficial, mas nós precisamos elevar os nossos olhos e ter uma visão do ponto de vista celestial, ou seja, termos os olhos de Deus, os olhos de Cristo. Amém? Quem deseja ter esses olhos, ter esse olhar? Amém? É interessante porque esse texto, ele está associado à graça, porque quando nós estamos falando que são os seus olhos, Jesus está inserindo para os seus ouvintes, os seus discípulos e aquela multidão que o cercava, exatamente que o olhar dessa forma, o ter um olhar bondoso, ele está unicamente associado ao emissor desse olhar, não necessariamente ao destinatário. Ele está ligado àquele daquele de quem emana esta visão, e não daquele que está sendo observado. Então isso fala de uma forma especial, não sei se você entende, de graça, porque graça ela é unilateral. Simplesmente Deus decidiu nos favorecer. A gente teve algum mérito? Teve alguma qualificação? Algum predicado? Alguma virtude? Não, simplesmente Ele fez porque nós fizemos primeiro? Não, o contrário, não é? Então entenda que também esse tipo de olhar, ter olhos bons, está associado diretamente a uma graça, um favor, um benefício, que aquele que decide fazê-lo, ele simplesmente faz, independente se o panorama é bonito, se a tela foi bem pintada, ou se há às vezes algum louvor. Alguém já está captando onde nós vamos chegar? Porque são os seus olhos. Então, nesse sentido, atribuir esse tipo de olhar, um olhar bondoso, a uma graça também, que nós simplesmente decidimos dar, nós podemos falar que essa foi a melhor ideia de Deus. A graça simplesmente é a melhor ideia de Deus, e ela
em vez de pedir que nós mudemos, ela cria a mudança em nós. A pessoa não precisa ser pura para que o Senhor, ou nós não precisamos ser puros para que o Senhor nos aceite. Ele nos aceita e nos purifica. Então, para nós termos olhares bons, olhares graciosos, olhares que destinam graça ao outro, porque é isso que está falando, é disso que Jesus está falando, nós precisamos entender que o outro não precisa ser puro, o outro não precisa ser tão assim bonito, o outro não precisa estar muito bem arrumadinho, simplesmente eu faço. E quando eu faço, eu começo a gerar mudança no outro. Quando eu faço isso, quando eu decido olhar com bons olhos, o que emana de mim? Jesus está falando, se os seus olhos forem bons, haverá o quê? Luz. A luz está em você. Você não é, evidentemente, o sol. Você não tem luz própria, mas ela está em você, porque veio de Cristo. Uma vez que está em você, agora você decide olhar com bons olhos, então seu corpo está luminoso. O que vai ser transferido para aquele que vai ser destinatário desse olhar bondoso, abençoado e gracioso? Luz, bondade, afeição. Assim como Deus decidiu olhar para a gente de uma forma diferente, assim como Ele decidiu ter pensamentos de paz a nosso respeito, assim como a palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 5, verso 8, que Ele não esperou nós sermos assim tão amáveis, mas Ele nos amou, ainda que nós não éramos tão amáveis assim. Então Ele decidiu olhar com esse tipo de olhar, e é isso, querido, que você precisa tomar posse nessa manhã, a bem da sua família, a bem do seu casamento, a bem dos seus relacionamentos, a bem dos seus filhos, a bem dos seus pais, a bem dos seus irmãos, a bem da sua igreja, a bem da sua vida. Isso aqui é uma chave para vivermos uma vida acima da média. Isso aqui é uma chave para nós realmente aprofundarmos mais dentro do coração de Deus e começarmos a viver aquilo que Deus quer que nós vivamos, simplesmente mudando o nosso olhar, simplesmente mudando a nossa ótica, simplesmente mudando a natureza que está nos nossos olhos. Qual natureza? A natureza de vingança, de ressentimento, de juízo, ou a natureza de bondade, de misericórdia, de perdão, de aceitação? Nós já escolhemos, nós somos de Deus. Quem é de Deus só pode sair aquilo que nós falamos aqui em segundo lugar, que é bondade, benignidade, amor, aceitação, perdão, misericórdia e amor. Amém, Jesus? Olha só o que diz a palavra do Senhor em Efésios capítulo 4, verso 32, se quiser ouvir na nova tradução da linguagem de hoje: sejam bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Olha só, Paulo está falando, sejam atenciosos, ou seja, olhem com bons olhos, dê atenção. Os olhos falam de atenção. Quando você fita os olhos, é porque você está atento. Olhe com bons olhos, dê atenção. Quantas pessoas estão passando à sua frente, seu cônjuge está passando, está dando sinal de que precisa de você, e você está deixando passar. O seu filho, a sua filha, o seu irmão. Olhe com atenção, dê atenção. E o texto vai falar, sejam bons e atenciosos, ou seja, tenham um olhar bom de atenção para com os outros, e perdoem. Por quê? Porque Cristo perdoou você. Se nós não formos capazes de perdoar uma pessoa, seja o que ela tenha feito, nós somos o credor incompassível da parábola de Jesus. Fomos perdoados de uma dívida impagável, mas hoje não conseguimos perdoar uma dívida perfeitamente pagável do outro. Que tipo de olhar é esse? Olhar maligno, maldoso, maldizente. E isso, querido, afeta em primeira instância você mesmo que está tendo esse olhar. Porque Jesus está falando, se os seus olhos forem maus, haverá grandes trevas. E é por isso que as pessoas ficam presas em trevas, elas não conseguem romper porque ainda estão amarradas, amarguradas,
ressentidas, em quê? Em sempre ter um olhar de juízo. E depois nós vamos entrar aqui, esse olhar de juízo, esse olhar implacável, esse olhar que, não, eu não dei causa, foi o outro que me feriu e tal, esse é um olhar de justiça própria. Tudo se resume em justiça própria. Daqui a pouco nós vamos chegar lá. Todo mundo está recebendo aí? O texto lá da palavra do Senhor, que muitos gostam de usar, não é? Com relação a olhar para as pessoas, a confiar nas pessoas, as pessoas gostam de pegar, não é, um texto sem contexto para virar um pretexto, não é? Para a sua própria, para o seu próprio sentimento. Sabe, um dos textos que as pessoas mais gostam de falar quando elas não querem se relacionar, quando elas não querem se aproximar, quando elas não querem perdoar, quando elas não querem ter um olhar bondoso para com o outro, ainda que o outro não seja tão amável assim, é o texto que diz assim: maldito o homem que confia no homem. Quem já ouviu esse texto aí? Meu Deus, me perdoa, pastora Ana, mas eu tenho que falar novamente, para com isso. A minha esposa falou assim: meu bem, você até prega mais ou menos, mas para de falar para com isso. Aí eu falei: mas você acabou de falar para com isso, para eu parar com isso. E pega só a primeira parte, a parte A, e não contextualiza. E esse texto não precisa nem contextualizar, porque você lê o versículo, não entende, lê o capítulo, não entende, lê o livro, não entendeu, lê a Bíblia toda, você vai entender, querido. Mas esse texto que nós estamos citando aqui, ele continua. E a palavra do Senhor diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Fechou, né? Alguém falou, fechou. Fechou, acho que não precisa nem autoexplicativo, não é? Sabe o primeiro homem que ele está errado de confiar? Nele mesmo, porque ele está fazendo da carne mortal o seu braço. Eu consigo, eu faço, eu sou implacável, eu não levo desaforo. Fez, não tem perdão. Fez, não. O primeiro erro está em confiar em si mesmo, que você é a última bala do pacote, você é aquela Brastemp toda, você é uma pessoa assim angelical, da qual o mundo não é digno, mas o mundo não é digno de pessoas de fé, e se você andar em fé, você vai ter olhos bons e vai perdoar. Se você não está perdoando, se você não está amando, se você está guardando ressentimento, é porque você não está andando por fé. Não na fé, na palavra, talvez na fé na sua carne, que você fez seu braço mortal. E a palavra continua, a última parte do versículo fala: e aparta seu coração do Senhor. Queridos, se nós apartarmos o nosso coração do Senhor, sabe o que resta para o nosso coração? Engano. Enganoso é o coração do homem, ele é corrupto. Se nós apartarmos o nosso coração do Senhor, o que sobra? Corrupção e engano. E toda vez que eu não ando por fé, Paulo vai falar: tudo que eu faço sem fé é o que? Pecado. Então, se eu não andei seguindo a palavra, o que a palavra diz, eu apartei o meu coração do Senhor, porque é isso que acontece. Quando eu não ando por fé, eu apartei meu coração do Senhor. Se eu apartei meu coração do Senhor, o que restou para o meu coração? Engano e corrupção. E o que isso vai gerar? Trevas na minha vida. E o que as pessoas à minha volta vai perceber e vai ficar aquele engodo? Trevas também. Mas pelo que consta, você foi chamado a ser sal da terra e luz do mundo. Sua candeia tem que brilhar, não é debaixo do alqueire, tem que brilhar no velador, no alto, para que as pessoas possam ver. E quando elas consigam ver isso, elas vão glorificar o Deus Todo-Poderoso, o Pai das luzes. Pai do quê? Das luzes. Você tem que refletir essa luz em nome de Jesus. Então, não fique usando esse, sabe,
Pastor, eu não confio porque maldito é o homem que confia no homem. Então já começa não confiando em você, porque você está muito cheio de si. Só de você falar isso com essa altivez toda, você está confiando muito em si. Então já está tomando bomba aí. E acaba de ler o versículo que você vai entender. Agora, o que é isso? A palavra está dizendo, o profeta está dizendo, maldito o homem que confia no homem. O que o maldito faz? Maldiz. Então não há nenhum maldito que vai bendizer, que vai ser benigno e bondoso. Então a pessoa que está debaixo de uma maldição, porque ela escolheu ter olhos tenebrosos, de trevas, de penumbra, ela está cheia desse tipo de peçonha, esse tipo de, de nuvem negra. E ela pode se libertar, sobretudo, alguém que é filho de Deus. E eu quero falar nessa manhã, querido, que você então não pode receber, que da parte de Deus não vem isso, mas você não pode aceitar que bata a porta da sua vida esse tipo de maldição. É interessante que até os homens dessa terra, que estudam e escavam para defender postulados científicos, na psicologia, tem uma definição para confiança. Eu achei interessante, Lívia, e está totalmente em conformidade com a palavra, na minha ótica, aproveitando falar de ótica, na minha ótica, ela está totalmente amoldável. Olha só, confiança, na definição da psicologia, confiança pode ser entendida como um estado psicológico que se caracteriza pela intenção de aceitar a vulnerabilidade, com base em crenças otimistas a respeito das intenções do outro. Olha só que coisa tremenda. Eu vou repetir. Confiança pode ser entendida como um estado psicológico que se caracteriza pela intenção de aceitar a vulnerabilidade, com base em crenças otimistas a respeito das intenções do outro. Então, confiança vem porque o outro é confiável? Nesse conceito? Não. A confiança, ela vem porque eu tenho uma intenção. Eu tenho uma intenção de aceitar até o erro do outro, a vulnerabilidade do outro, nutrindo em mim, ou em base em uma crença que eu tenho otimista. Olha só que coisa, é o que Deus fez conosco. Só que Deus não é só um otimista, como a gente fica assim, nossa, eu creio que o Botafogo vai ganhar do Flamengo, aí ele vai tomar de 3-0, não é esse tipo de otimismo. Deus ele não tem otimismo como nós temos. Deus, o que ele crê acontece, o que ele empenha a palavra, assim acontece. Então quando Deus decidiu nos amar, nós somos amados, e ponto, e acabou. Quando Deus decidiu nos perdoar, nós estamos perdoados. Quando Deus decidiu ter pensamentos de paz a nosso respeito, pensamentos de paz a nosso respeito existem. Por quê? Porque há um princípio, é quem destina, de quem emana, é que muda o cenário. Muda o cenário, não é o outro, não é o cenário em si, não são as circunstâncias, não são as variáveis, não é o sistema político, econômico, social, não, é como você vê, como você imagina. Então confiar, ela vai passar exatamente por você, ela tem que sair de você confiança, não do outro. Não confio mais, pastor. E aqui é interessante que ele continua dizendo o seguinte: pode também ser entendida como crença na probidade moral, na sinceridade de alguém, e é a base para um relacionamento maduro, perene e saudável. A base de um relacionamento maduro, perene, que permanece saudável, chama-se confiança. Só que a gente quer entrar nesse relacionamento que eu falei aqui, como que é? Maduro, perene, saudável, esperando que o outro seja confiável, é ou não é? Mas não tem a ver com o outro, tem a ver com você.
E também, em outra instância, não tem a ver com você, tem a ver com Deus. Para te ajudar um pouquinho, para me ajudar um pouquinho. Porque se Deus decidiu fazer isso conosco, que a gente não era confiável, o que Ele espera que nós façamos uns com os outros? Quem está entendendo isso? Então, quem está entendendo que confiança são os seus olhos? Tem gente que fala assim: pastor, você é tão amável, você não me viu no futebol, não me viu jogar. Pastor, mas você é tão bondoso, nunca me viu lá em casa nervoso. Ué, mas é uma crença na sua cabeça que eu sou bondoso. É uma crença otimista. Eu creio, eu tenho otimismo que Ele é pacífico, Ele é bondoso. Continue tendo essa crença, tá? Porque eu estou recebendo. Tá? Em Cristo Jesus eu vou ser tudo aquilo que Ele deseja que eu seja, e vai responder, de certa forma, a essa expectativa sua. Mas só Deus sabe o que está dentro desse corpo mortal e dessa carne que nós herdamos, aquilo que vem de Adão. Mas ainda que meu homem exterior se corrompa, o meu homem interior, que é Cristo, se renova cada dia. Então eu estou bem resolvido. Você acha que alguém fala assim: pastor, eu tenho um temor de subir naquele púlpito para pregar a palavra de Deus? Gente, se alguém for ter esse tipo de temor que você tem, porque não confia, ninguém subiria aqui. Você acha que eu estaria apto? Não, mas o senhor ora, o senhor jejua, o senhor... Está vendo que a gente ainda quer reunir alguns predicados, algumas virtudes, para promover o quê? A confiança. Claro que, do ponto de vista natural, isso não está de todo errado. Pessoas precisam ser coerentes, pessoas precisam ser confiáveis. Mas nós, como filhos de Deus, e militamos e pensamos muito acima desses pensamentos rasos que existem aqui, nós temos que entender a ótica de Deus. E é só dentro da ótica de Deus que nós vamos ter uma vida madura, saudável, um relacionamento perene. Por exemplo, você veio para essa igreja, veio de outro ministério, porque talvez se feriu lá. O que te faz crer que você não vai se ferir aqui? Não, pastor, mas o senhor é muito legal, o senhor é bonzinho, eu não vi nenhuma pregação herética, eu não vi, sabe, ainda, querido, assim, pregação herética você não vai ouvir aqui não, mas assim, não, deixa eu deixar bem claro, pregação herética, o último que pregou aqui, não está mais, não, estou brincando, ninguém pregou aqui não, né, pastor? Pelo que consta, acho que ninguém pregou. E se alguém falou alguma coisinha, ele tem que ir para a cruz, fala assim: me perdoa, Senhor, me perdoa, né? É bom por isso que a gente tem discipulador que fala assim: filho, você pregou um negócio ali, que como que é aquele negócio mesmo? Mas amém, tirando essa parte, o que te faz crer que você não vai ser ferido aqui? É uma crença, uma intenção de ter uma crença otimista a respeito de que aqui é o céu, aqui é o paraíso, aqui só tem anjo. Casamento, me perdoe aqui o segundo, terceiro, 10º, 20º casamento. Me perdoe. Todos aqui são bem aceitos, bem acolhidos. Nós temos, até no meio dos meus discípulos diretos, nós temos pessoas que estão no segundo casamento. Então, a gente teria que pregar separadamente essa parte. Mas deixa eu falar, só para efeito de exemplo aqui. O que uma pessoa que separou, qual que é o que ela espera para o segundo casamento, assim, do ponto de vista de confiança? O que faz ela crer que agora vai dar certo? O que faz ela crer que agora eu confio? O que faz ela crer? O que faz ela crer? Às vezes algum atributo da pessoa. É mais cheirosinho, é mais cortês. Deixa eu falar um negócio para vocês. Esse dia eu estava falando com a Ana. A Ana, ela às vezes fica me olhando assim, quando eu falo isso com ela, ela faz uns bicos assim, mas no fundo ela concorda comigo. Minha garganta está secando demais, gente. Por quê? Porque eu vou falar alguma coisa? Mas eu falo com ela o seguinte, meu bem, gabinete ali, a maior parte dos gabinetes é marido e mulher, questões familiares, casamento. E nós amamos isso, nós nascemos para isso.
queremos abençoar os casais, damos conselho. Mas uma coisa sempre fica. Eu quero confessar para vocês aqui, se você já passou ou vai passar, ou não vai passar por gabinete nessa circunstância, mas eu quero que você saiba, eu já faço a minha confissão aqui, que toda vez eu pergunto, será que quando eles casaram, aquele marido, ele era romântico? Será que ele abria a porta? Será que ele comprava bombom? Será que ele dava flores? Será que ele... Será? Eu duvido. Duvido que quando começou o relacionamento, eu duvido. Mas essa mulher, ela faz um imaginário que era assim. Não era, filho. Você já casou com ele daquele jeito, uma porta. Mas o que fez com que você casasse? Quem está entendendo isso? Eu não sei se eu estou errado, estou falando uma aberração, me perdoe, sabe, os teólogos, mas eu estou fundamentando aqui na palavra. Se os seus olhos forem bons, você vai vir para o gabinete? Você, querido? Você não, você é a Sandra. Eu tenho pensamentos bons a respeito de vocês. Eu tenho uma intenção assim e uma crença otimista a respeito de você e da Sandra. Quantos anos de casado? 30 anos, 32. Só de errar, já a Sandra vai te chamar para conversar depois. 30, 32 anos. 32, vamos, números evangelásticos, vamos 32 então, amém. Então, aí tá, a mulher ficou feliz com o homem ficou feliz, né? Eu já era assim. Eu sou aquele homem Gabriela, aproveitando o Dia Internacional das Mulheres, eu vim até de rosa aqui também. É o homem Gabriela. Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Gabriela. Quem já ouviu essa musiquinha aí? Não existe isso não, filho. Você era assim depois que o carpinteiro, esse pau. Eu nasci torto, pastor, mas você passou na mão do marceneiro lá de Nazaré? Passei, então você não pode permanecer torto não. A sua esposa merece em Cristo. Ela mesma não merece não, mas em Cristo ela merece um marido melhor. Sério, não, sério, gente, eu estou falando sério. Ela, sem Cristo, não merece. Alguém merece? Fala assim, eu mereço. Pastor, eu mereço um maridão. Não merece nada, gente. Eu mereço um mulherão. Não merece. Em Cristo, Ele nos dá graciosamente. Você acha que eu mereço, Ana Cláudia? Não mereço. Não vou falar o contrário para não dar problema, mas eu não mereço. É graça, filho. Tá, agora eu falei das mulheres, né? Então a mulher vem, pastor, ele é uma porta, ele não abre a porta para mim. Ele é uma porta, mas ele não abre a porta para mim do carro, ele não traz bombom. Aí eu falei, filho, eu já falei assim, eu também não sou muito romântico não, eu tenho que aprender também a fazer essas coisas, mas vamos lá, filho, se esforça, filho. A uma irmã ontem, a gente estava numa confraternização, não vou falar nem aonde é para ninguém ficar bisbilhotando, né? É uma confraternização. A irmã falou assim, pastor, eu tenho fingido ser submissa. Eu falei, amém, continua fingindo, até Jesus voltar. Não tem problema não, tem problema não. Se a sua atitude é de submissão, vai dar certo. Vai dar certo. Porque a gente não consegue não, gente. Essa carne aqui não quer ser submissa. Você acha que mulher quer ser submissa a homem? Não quer. Mas você tem que ser submissa a quem? A quem você quer. Você quer ser submissa a Jesus? E o que Jesus fala? Trim, trim, trim. Tá, vamos lá, vamos voltar. Eu falei só, o homem ficou feliz, né? Tal, eu sou assim mesmo, pastor. Aquele cara brutão. Para com isso, filho. Mas vamos lá, a mulher também. Aí o homem falou assim, não, pastor, mas minha mulher não me obedece, não é submissa, não faz arroz, não faz feijão, sabe? Só fica vendo Netflix, não sei o quê. Aí eu pergunto, será que há 20 anos atrás ela era submissa, fazia arroz, ela fazia tudo direitinho? Duvido. Eu duvido. Estou confessando o meu pecado aí. Que quando você for lá no gabinete, essa coisa eu tenho que lutar, Deus, tira esse pensamento da minha mente, porque toda vez que vem um cliente aqui, eu fico pensando, eu duvido que no início do casamento era desse, eu duvido. O que mudou? Os olhos da pessoa olhar o outro. A pessoa não mudou,
O que mudou foi você. O outro não mudou, o que mudou foi você. Porque no início você estava apaixonado, você estava vendo virtudes onde ninguém via. Nem seu pai e sua mãe falou assim, não casa. Aí você foi e casou. Casou, filho, casamento é assim. Deus não tem... Tem casamento que Deus fala que não é para casar, é ou não é? A Bíblia fala, julgo desigual. Pelo que consta, não é para casar. Aí vai o jovenzinho, a jovenzinha, ou até hoje adulto também, né? Os adultos aí, quero casar. Não é vontade de Deus, mas ele decidiu casar. Deus estava no primeiro momento? Não. E no segundo? Entrou. E ele entra na casa, fecha as portas, janela, ninguém sai daqui. Não, eu quero sair. Não sai mais não. Casou, agora está dentro. Acabou. Game over. Só que a gente está brincando com isso, gente. Sabe por quê? Porque a gente está esquecendo que são os nossos olhos. E sabe por que são os nossos olhos? Porque são os olhos de Deus. Porque Deus olhou para a gente não sendo amável, não sendo qualificado, não sendo confiável. Nós não éramos confiáveis. E Deus depositou Jesus na nossa conta. A gente não tem condição de depositar um Ricardinho na conta do outro, que pelo que consta é um cristão, um pequeno Cristo na conta do outro, por causa de justiça própria. O que é isso? Quando eu falei, irmã não merece, o irmão não merece, por quê? Porque quando eu falo, eu mereço, é porque é justiça própria. Pastor, eu mereço ser feliz. Essa frase, meu Deus do céu, como ela tem sido perniciosa nos dias atuais. Isso é o hedonismo. Eu mereço ser feliz, ainda que seja quebrando regra, quebrando princípio, casando 30 vezes, ou sei lá o que, ferindo os princípios que a palavra norteia. Às vezes um pai, uma mãe falou, não faz. Às vezes um relacionamento não sai, aí eu saio. Eu estou falando aqui também relacionamentos, não é só casamento, todo tipo, inclusive ministerial. Mas agora, se você está aqui, já fez uma aliança conosco, é igual o segundo casamento, já fez uma segunda aliança, então agora não quebra essa segunda aliança. Errou uma vez, não erre a segunda. Mas isso está dando anuência para casar quantas vezes? Não, porque Deus odeia o divórcio. Por quê? Porque Ele falou assim, eu amei tanto, eu desposei, eu sou marido, e essa esposa, noiva, foi infiel. Porque todo pecado é infidelidade, todo pecado é adultério espiritual. E quem de nós já não adulterou com o marido? Jesus. E ele separou da gente, ele divorciou, ele falou assim, não, agora acabou. Não. Então por quê? Porque ele ainda nutre os olhos e os pensamentos de paz que tem a nosso respeito. Então eu continuo disponível para orar, para abençoar, para trazer palavra, mas é uma reflexão. O que mudou não foi o homem ou a mulher, o que mudou foi os olhos. Quem está recebendo e entendendo essa palavra? Sabe o que acontece? É porque a gente confunde amor natural com amor ágape. Amor natural com amor ágape. O amor natural, ele não é que ele está errado, ele é apenas do homem. O amor ágape, ele é um amor de Deus. Mas se é de Deus, não é meu, pastor, como que eu vou amar assim? Mas Deus derramou o seu próprio amor, Deus derramou do seu amor nos nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Ele já derramou do amor dele em nós. Então, se ele derramou, nós temos o amor dele para amar assim também. Então, deixa eu falar uma coisa. Isso aqui é uma tabelinha, é um esqueminha. Eu não gosto muito de ficar pondo em receita de bolo, mas é interessante esse esquema. Eu guardei, desde que eu li num livro, eu guardo esse esquema porque tem me ajudado para aconselhar e também para viver, principalmente para viver. O amor natural, ele sempre começa com sentimentos amorosos. Começa com sentimentos. Depois vem pensamentos amorosos. E culmina em ações amorosas. Então, primeiro eu sinto, depois eu penso, depois eu faço. Então, para esse amor acontecer, o outro ele tem que ser o quê? Amável. Porque eu só consigo ter pensamentos
amorosos a respeito de alguém que é amável, no natural. No natural. Então, a pessoa, se ela não for amável, eu não consigo ter pensamento. Se eu não consigo ter pensamento, desculpa, se eu não consigo ter sentimento, eu vou ter algum pensamento bom a respeito dela, amoroso? E eu vou fazer alguma coisa de bom a respeito? Não. Quem está acompanhando aí? Então esse é o amor natural, o amor do homem. Começa com sentimento, depois pensamento, depois ações. Então, o amor ágape, ele não começa com sentimento, porque se começasse com sentimento, a gente teria muito problema. Ele começa exatamente com pensamentos, e o pensamento está ligado a olhar. Deus, ele tem pensamentos de paz a seu respeito, e por isso ele dá o fim que você deseja, que é te promover, é te elevar, é te abençoar, é te salvar, porque ele decidiu ter pensamentos bons a seu respeito. Então o ágape começa com pensamentos, e quando você pensa bem a respeito de uma pessoa, qual que é imediatamente o que vem ao seu coração? Um bom sentimento. Você começa, igual quando você pensa no pastor Ricardo, você tem pensamentos amorosos, amém? Pouco amém aí, tá? Amém? Então, quando você pensou bem do pastor Ricardo, qual o sentimento que você vai nutrir a respeito do pastor Ricardo? Sentimento amoroso. E o que você vai querer? Comprar um pão de queijo para ele. A ação vem no final. O que arrebenta com os relacionamentos é isso. Porque se eu não estou sentindo, eu não tenho pensamentos bons, e muito menos vou agir em benefício da outra. E o benefício, ele precisa ser atraído logo depois do pensamento que eu tenho. Eu decido pensar bem, amorosamente a respeito de quem quer que seja, até porque foi dessa forma que Deus olhou para mim e pensou a meu respeito. É só lembrar disso. Quando você quiser ser implacável com o outro, lembra como que Deus agiu com você. Só isso, só lembra disso, pelo amor de Deus, em qualquer relação. Quando você quiser ter um olhar de desconfiança, um olhar, sabe, de maldade, sabe, então você começa a pensar, qual o tipo de olhar que Deus tem me olhado? Quem está recebendo nessa manhã aqui em nome de Jesus? E para terminar, então ame com amor ágape, amém? Que não começa com sentimento, mas começa com pensamento. Há uma dica para você pensar bem a respeito de alguém, comece a orar por ela. Comece a orar por ela. Eu duvido que você está orando e fala assim, aquele cara maldoso, aquele cara pilantra, Senhor, abençoa aquele pilantra, não, abençoa aquele santo, Senhor. Não tem jeito de você orar por uma pessoa e ficar pensando coisa ruim a respeito dela. Não tem jeito. Não tem jeito. Então uma coisa que vai te ajudar a ter pensamentos bons a respeito de alguém é você orar por ela. Comece a orar, ao invés de maldizer, ore. O próprio Jesus diz: ame os seus amigos, ore pelos os que te promovem, ame os seus inimigos e ore para aqueles que te perseguem. Pastor, mas o Senhor não conhece a minha esposa, ela se tornou uma inimiga no meu lar. Então, de acordo com Jesus, você tem que orar por ela, porque amá-la, porque ame os seus inimigos. Não tem jeito de sair dessa não, filho. Se ela se tornou uma inimiga, uma adversária, ainda assim você tem que orar por ela, amá-la. Porque se Jesus falou que a gente tem que orar e amar até o inimigo e por aquele que nos persegue, quanto mais a nossa esposa, que nós fizemos com ela uma só carne, nos tornamos com ela uma só carne. Como eu falei, tudo está ligado à justiça própria. A hora que eu largar essa justiça minha razão, meu direito, que eu não dei causa, que eu sou bonzinho, que eu mereço algo melhor, que eu quero ser feliz, quando eu esquecer disso e olhar para a cruz, tudo vai se resolver. Tudo vai se resolver.
Acaba com essa justiça própria. Tudo isso, a falta de amor, de perdão, de conserto, está ligado à justiça própria. Agora deixa eu te falar, a graça não é cega não. Alguns falam que o amor é cego, né? O amor natural parece ser cego mesmo, né? Porque depois a pessoa começa a reivindicar do outro uma coisa que ela nunca foi. É o que normalmente acontece. Depois de 20 anos, a pessoa começa a reivindicar algo que a pessoa nunca foi. Então me parece que o amor natural realmente ele é cego. Mas a graça de Deus não é cega. Ouça bem, para a gente terminar, eu lançar uma palavra profética, para a gente orar como família aqui. A graça não é cega. Ela vê perfeitamente a ferida, mas prefere ver mais ainda o perdão de Deus. A graça vê perfeitamente a ferida, mas eu prefiro ver mais ainda o perdão para essa ferida. Assim que nós vamos viver com bons olhos, saindo luz da nossa vida. Amém? Então, são os seus olhos. São seus olhos. Amém? Fica de pé no seu lugar. Nós vamos orar pelas famílias agora. Eu queria que você estiver com a sua esposa, estiver com seu esposo, estiver com seus filhos, você desse a mão a eles agora. Se você não estiver com seus familiares de sangue, então você vai se unir a um familiar na fé, a um irmão na fé. Um irmão procura um outro irmão, uma irmã procura uma outra irmã, mas ninguém sozinho. Porque nós queremos como igreja atrair uma palavra profética, uma oração que vai destravar no mundo espiritual essa realidade, e que ela passa invariavelmente por lançarmos fora a nossa própria justiça. Entendermos que não é quando o quadro está bonito, não é quando a paisagem está bonita, não é quando o outro já se tornou amável, mas são os meus olhos. Se eu decidir olhar com os olhos de Cristo, com os olhos de Deus, eu vou ver diferente. E não apenas vou ver diferente, vou sentir diferente. Não apenas vou ver e sentir diferente, mas eu vou fazer diferente. E se eu fizer diferente, tudo vai mudar, porque Deus está conosco. Deus está conosco. Ele já derramou dessa graça, dessa unção, desse amor sobre nós. Não há nada que nós, não tenhamos na presença dele. Talvez, pastor, eu não tenho condição. Você tem. Se você é filho amado de Deus, você já recebeu. É que você precisa usar. Está guardado e você prefere olhar a ferida. Não olha a ferida, olha o perdão. Olhe para o alto. Vai orando aí, segura na mão do seu marido, da sua esposa. Comece a orar, comece a ministrar, comece a liberar palavras de bênção, palavras de aceitação. Talvez nesse momento vai ser o momento de pedir perdão. Pedir perdão, falar assim: Deus, me perdoe. Eu peço perdão porque o Senhor me conduziu a fechar o meu coração, porque muitas vezes eu vi com os meus olhos deslealdade, mas não consegui olhar com seus olhos a bondade. E agora eu decido tomar os seus olhos, eu decido olhar com seus olhos, eu decido pela graça ver a ferida, mas preferir ver muito mais o seu amor, o seu perdão. E eu sei que assim também o Senhor fez na minha vida. Assim o Senhor fez. O Senhor me amou quando eu não era amável. O Senhor me perdoou quando eu não era perdoável. O Senhor fez e me resgatou quando eu estava perdido. E eu não posso deixar de fazer o mesmo, porque senão eu seria um credor incompassivo que foi perdoado de uma grande e impagável dívida, mas não sou capaz de perdoar uma dívida menor, que é perfeitamente pagável. Me ajuda, Senhor. Abre os meus olhos, abre os olhos do meu entendimento. Vai orando, igreja, vai ministrando. Se você tem, liberdade, você pode impor as mãos sobre o seu cônjuge. Você pode abençoar o seu cônjuge. Você pode liberar palavras de bênção. Libera palavras de bênção, palavras que reforçam aquilo que está realmente assinalado nos céus. A palavra do Senhor diz que aquilo que ligássemos na terra seria ligado nos céus. Há uma unção de Deus sendo liberada aqui nessa manhã. Creia nisso, se aproprie disso, libere pela oração. Libere pela oração. Oh,
Aleluia. Oh, Senhor, abre os meus olhos, preciso ver a realidade de quem eu sou, criado em ti, a tua semelhança. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. É o que o Senhor está liberando nessa manhã. É o que o Senhor está liberando nessa manhã sobre a sua vida, sobre os seus olhos, sobre a sua ótica, sobre a sua visão de mundo, visão espiritual. O Senhor está abrindo, desatando seu entendimento espiritual, para que você possa olhar com bons olhos. São os seus olhos lâmpada no seu corpo. Não permaneça em trevas, não permaneça, na derrota, não permaneça aquém da vontade de Deus. Deus tem mais para você em Cristo Jesus. Isso não é mérito, isso não é qualidades nossas, mas é o favor de Deus. E aquele que crê pode liberar nessa manhã essa verdade espiritual, e não apenas liberar com a sua boca, mas começar a viver. Eu tenho pensamentos amorosos, eu tenho sentimentos amorosos, eu tenho ações amorosas. Funcionou conosco, assim Deus fez conosco. Ele fará através de você. Família, no seu casamento, no seu relacionamento, no seu convívio com os filhos, no seu convívio com os pais, com os irmãos, no seu ministério. Talvez você está travado porque foi ferido anteriormente, não sabe se confia, não sabe. Olha com bons olhos, porque você com os bons olhos vai ver bondade. Com seus bons olhos você vai gerar aquilo que é amável, aquilo que é confiável,